Gênesis capítulo 27. Gênesis 27, 36 a 41. Queria te contar a leitura aqui de acordo com essa versão NVI, de acordo com o que está projetado. Por favor, permaneça com seus textos abertos, mas para a gente ter assim uma versão única para a nossa leitura, então eu queria te convidar para ler juntos aqui. E disse Esaú: não é com razão que o seu nome é Jacó, já é a segunda vez que ele me engana. Veio todos juntos, tomou o meu direito de filho mais velho, e agora recebeu a minha bênção. Então perguntou ao pai: o Senhor não reservou nenhuma bênção para mim? Isaac respondeu a Esaú: eu constituí Senhor sobre você, e a todos os seus parentes tornei servos dele. A ele supri cereal e de mim. Que é que eu poderia fazer por você, meu filho? Esaú pediu ao pai: meu pai, o Senhor tem apenas uma bênção. Abençoe-me também, meu pai. Então chorou Esaú, não por vós. Seu pai Isaac respondeu: sua habitação será longe das terras férteis, distante do orvalho que desce dos altos do céu. Você viverá dos seus escravos e servirá a seu irmão, mas quando você não suportar mais, arrancará o pescoço do jugo. Esaú guardou rancor contra Jacó, por causa da bênção que seu pai lhe dera, e disse a si mesmo: os dias de luto pela morte de meu pai estão próximos, então matarei meu irmão Jacó. Nós estamos pensando na família, os conflitos familiares, os desafios de ser pai, de ser mãe, de ser filhos, de ser avós, os desafios diante dos grandes conflitos que nós enfrentamos como seres humanos no contexto familiar, no contexto da sociedade. Pastor Jean tem refletido nesses últimos domingos a partir da história dessa família, uma família cheia de conflitos, que com a graça de Deus e pelo poder de Deus, a despeito de tudo, manifestou a glória de Deus, mas que enfrentou grandes e terríveis conflitos e que tem tanto a nos ensinar a nós, famílias cristãs do século 21. Vamos orar, curve sua fronte em oração. Senhor, em nome de Jesus, a Ti a honra, a glória e o poder. Imploramos Tua palavra, fala conosco, Senhor. Trabalha o nosso caráter, a nossa vida, o nosso ser. Cura as feridas, restaura a família, fortalece a família. Fortalece-nos para sermos filhos segundo o Teu coração, pais segundo o Teu coração, marido, mulher, esposa segundo o Teu coração. Em nome de Jesus, Pai, nós nos prostramos aos Teus pés para ouvir Tua palavra e para receber de Ti nessa hora. E o fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. As escolhas de Esaú não foram, infelizmente, boas escolhas. Quando nós olhamos para o fato real do que está acontecendo aqui nesse momento
Quem esteve acompanhando as pregações, a história conta como que os pais, né, fizeram predileção pelos filhos, e escolhendo um em detrimento do outro, amando mais um em detrimento do outro. E isso começa a trazer vários problemas para esta família, a tendência a uma vida egoísta. Depois nós ouvimos no último domingo as tendências de manipulação e as consequências disso. E agora nós olhamos para este filho que, de alguma forma, foi vítima no contexto dessa família. Ele nos diz esse texto, né, que a mãe dele foi lá e fez todo aquele planejamento, aquele plano para que Jacó fosse abençoado e não Esaú. E quando então nós lemos aqui nesse texto, é quando Esaú chega, e já não havia mais nem uma bênção sequer para ele. E ele implora ao seu pai, pelo menos há ainda uma bênção. E já não havia mais bênçãos para ele. E nos diz a palavra então que ele entra nesse processo de amargura, de rancor. Ele chora profundamente afetado por esta circunstância. A pergunta para a nossa reflexão nessa noite é: e se o seu pai te rejeitou? E se o seu pai não te amou? E se a sua mãe não te amou? E se no próprio contexto da sua família você foi humilhado, você foi rejeitado, você sofreu decepção? Quando olhamos para Esaú, queridos, as suas opções não foram as melhores. Nós temos que assumir e admitir que ele foi vítima. Ele foi uma vítima. Parece contradição do que eu estava falando alguns domingos atrás sobre essa questão de vitimação. Mas é preciso ser honesto. Uma coisa é a pessoa ficar se fazendo de vítima a vida inteira. Outra coisa é o fato concreto, histórico, real, quando situações, circunstâncias, pessoas vêm contra nós e nos afetam, nos machucam, nos ferem. Nós não podemos dourar aqui a pílula, nós não podemos esconder o fato, nós não precisamos espiritualizar aqui, tentar proteger Deus ou o fato bíblico. A Bíblia não esconde isso. A Bíblia não esconde a falha da sua mãe. A Bíblia não esconde a falha do seu pai. A Bíblia não esconde a falha de Jacó, seu irmão. Seu irmão o traiu. Sua mãe o preteriu. Ele foi rejeitado de alguma forma abandonado. Segredos de família, assuntos escondidos, predileções, rejeições, traições no próprio contexto familiar. Pastor, mas isso dentro da história da família, de uma família de Deus, nas Escrituras, sim, querido. O que Deus quer nos ensinar? O que Deus quer falar conosco por meio da história dessa família? Infelizmente, Esaú, que foi sim uma vítima em relação a tudo isso no contexto da família, ele toma algumas decisões extremamente equivocadas. Nos diz o texto que justamente a primeira reação de Esaú é que ele passou a odiar a Jacó por causa da bênção. Passou a odiar, em outra tradução nós vimos, passou a guardar esse rancor, esse ódio. Ele se tornou uma presa da amargura, uma pessoa cheia de amargura. Queridos, um aspecto extremamente importante que nós precisamos guardar, que ele foi, então, como eu disse, vítima, mas de repente a pessoa
no caso de Esaú e outros tantos, todos nós somos tentados a isso, a achar que o nosso direito foi roubado. E agora nós temos direito de questionar Deus, direito de ficar com esse ódio. Só que de repente Esaú não percebeu que a sua opção, mais uma opção errada, porque ele já tinha tomado a opção errada de ceder o seu direito de primogenitura, porque um dia ele chega lá com fome, não é? Jacó está com aquela comida gostosa, e diz a palavra que ele desprezou o seu direito de primogenitura por um prato de lentilhas. E agora nós observamos nesse momento aqui, em que de fato ele é tentado a um contexto todo de rejeição, de uma luta interior, de uma luta real, de rejeição, de humilhação, de injustiça, de traição, e ele cai nesse processo de se tornar presa da amargura. Eu fui visitar um rapaz há alguns anos, e ele só falava assim: ninguém me entende, ninguém me entende, ninguém me entende. E eu dizia para ele: olha, a sua situação é muito difícil, eu realmente não sei se entendo tudo, mas eu estou aqui para te apoiar, para chorar com você, para orar com você. Mas ele ficou por 1 hora só dizendo: ninguém me entende. Ninguém reconhece de fato os meus direitos, o quanto eu estou sofrendo. E era uma pessoa extremamente ferida, e que de repente um cristão, que era um pregador da palavra, que testemunhava de Jesus, uma pessoa alegre, uma pessoa de fato carismática, mas agora estava ali uma pessoa presa da amargura. Como Esaú deixou-se levar por um coração profundamente amargurado. Um outro aspecto, queridos, da decisão dele, é que, se você olhar aí no capítulo 28, pode projetar, por favor, Edinho, 28, 6 a 9. Esaú viu que Isaac havia abençoado a Jacó e havia o mandado a Padã-Arã para escolher ali uma mulher, uma esposa, e que ao abençoá-lo era-lhe a ordem de não se casar com mulher cananeia. Também soube Jacó obedecer a seu pai e a sua mãe para Padã-Arã. Percebendo então Esaú que seu pai Isaac não aprovava as mulheres cananeias, foi à casa de Ismael e tomou a Mahalate de Nebaiote, filha de Ismael, filho de Abraão, além das outras mulheres que já tinha. Veja bem, foi a casa de Ismael e tomou a Mahalate. Volta o outro, por favor, o 8. Percebendo então Esaú que seu pai Isaac não aprovava as mulheres cananeias, foi lá e tomou mulheres para si. Presta atenção, queridos. Essa questão de traumas, de feridas não resolvidas na alma, leva-nos a tomar, muitas vezes, opções extremamente equivocadas, que vão afetar todo o resto da nossa existência. Pessoas que passam a tomar decisões para ferir os outros, enquanto está se ferindo. Porque aquelas mulheres cananeias não eram mulheres tementes a Deus. Faziam parte de famílias que estavam vivendo uma vida longe do Senhor. Isso entristecia o coração de Isaac, seu pai, ele já tinha tomado esposa dali. E o coração de sua mãe estava sangrando. Mas agora, porque ele sabia que isso desagradava aos pais, então eu vou fazer para feri-los. Sabendo que isto amargurava os seus pais, ele toma a decisão de casar com uma pessoa para ferir seus pais.
ter um relacionamento que não agrada a Deus, um relacionamento que não fazia parte de um padrão de quem andava com Deus naqueles dias, simplesmente para tentar ferir aqueles que ele entendia que o tinham ferido. Mas ele não estava percebendo o quanto isso estava voltando contra ele mesmo. Queridos, é impressionante como algumas pessoas estão, muitas vezes, se vendendo a uma vida, por exemplo, de prostituição para magoar alguém que um dia o feriu, porque se sente rejeitado, porque foi humilhado. Uma decisão profundamente equivocada de se ferir para tentar ferir outros. Histórias tristes dentro de igreja que eu tenho aqui e ali acompanhado, de pessoas que justamente por não resolverem processos de rejeição, feridas profundas da alma, tomam decisões pensando que estão só ferindo os outros, mas estão profundamente se ferindo. Pensou formar uma família, queridos, formar uma família com a intenção de ferir o outro? Me perdoe a sinceridade, moças que arrumam às vezes um namorado, rapazes que arrumam uma namorada para ferir os pais, e não percebe que de repente está entrando numa confusão que vai ser o resto da sua vida. Pessoas que entram em processos, inclusive, muitas vezes até de dependência química, drogas e tudo isso para tentar ferir os pais, mas no fundo não percebem que estão destruindo suas próprias vidas. Voltando no capítulo 27, versículo 41. Nós já lemos, quando ele então diz, eu vou matar Jacó. Esaú guardou rancor contra Jacó por causa da bênção que seu pai lhe dera, e disse a si mesmo, os dias de luto pela morte de meu pai estão próximos, então matarei meu irmão Jacó. Queridos, seria muita hipocrisia da minha parte, o que nós temos procurado evitar ao máximo nesse púlpito, a ideia de que famílias cristãs não enfrentam conflitos. Família do pastor enfrenta conflitos. Família de presbítero enfrenta conflitos. Nós falhamos como pais. Vocês, como filhos, muitas vezes falham com a gente também. O nosso amor é falho e nós enfrentamos conflitos da vida. A família cristã também enfrenta muitos conflitos. Mas quando o ódio cresce, e Esaú, a primeira decisão que ele tomou foi justamente manter um coração preso na amargura. Segunda decisão de ferir seus pais, tomando decisões tão sérias na vida, que na verdade feriam a ele mesmo, o resto da sua existência. Terceira opção, a opção de matar. A opção e a decisão de ser uma pessoa destrutiva. Matar é a sua decisão. Queridos, nós matamos um irmão no coração. A igreja sabe que já compartilhei esse meu testemunho algumas vezes, e nessa noite não tem jeito de não voltar a ele. A gente tem enfrentado divórcio no contexto da minha família, abandono do meu pai, e a gente enfrentou muitos traumas, muitas lutas. Lendo esse texto, tudo isso vem à minha mente, meu coração. Quantas histórias difíceis nós passamos, e por isso eu tenho dito que nós não podemos negar o fato real da dor, da rejeição, da dor da humilhação, da dor da traição que Esaú estava sentindo. O problema não é a sua dor, o problema não é o fato dele ter sido vítima, o problema são as suas decisões diante desse fato. Eu tive uma situação com meu irmão mais velho um dia. Nós, então, criados sem pai, chegamos, eu na adolescência, ele já entrando na vida adulta,
E um ódio pegou o nosso coração, e toda vez que a gente se encontrava em casa, a gente brigava. E aquilo foi se tornando um ambiente muito aberto para a presença satânica. E um dia realmente ele avançou em mim, eu avancei sobre ele, uma história muito triste. E homens, né? Eu adolescente, mas já forte, ele forte também. E minha mãe entrou no meio, a gente quebrou uma televisão, e minha mãe entrou num processo de lágrimas. E nós passamos por um tempo na mesma casa, por mais de um ano, coisa de 1 ano e meio, sem nos falar. Porque nós matamos um ao outro no nosso coração. Eu olhei para ele e disse: não fale comigo, não fale comigo. Eu estava muito triste pelo fato do que nós tínhamos feito à nossa mãe. Mas por outro lado, a decisão de me calar, eu não estava convertido naquele tempo. Eu não era um servo de Deus naqueles dias. E aquele ódio nos pegou e nós matamos um ao outro no coração. Muitas vezes você não pega uma arma e não mata o seu irmão, mas esse texto nos fala dessa opção de resolvido que ele estava para matar. E como que nós, seres humanos, matamos relacionamentos tão preciosos por causa de erros reais na família, de conflitos reais na família, mas quando de repente a gente mata alguém no nosso coração. Talvez o seu pai, talvez a sua mãe, talvez sua própria família, não é? Pessoas que fogem da família e nunca mais encontram a própria família, porque matou a própria família no coração. E se o seu pai não te amou? E se sua mãe te abandonou, te traiu? Seu irmão te traiu? E se você recebeu um trauma tão forte na sua infância, na sua adolescência? Quero te convidar, querido, a olhar para o Salmo de número 49, 13 a 16. Leia comigo, por favor. Este é o destino dos que confiam em si mesmos e dos seus seguidores, que aprovam o que eles dizem. Como ovelhas estão destinadas à sepultura, e a morte se servirá de pastor. Pela manhã os justos triunfarão sobre eles, a aparência deles se fará na sepultura, longe das suas gloriosas mansões. Mas Deus retirirá a minha vida da sepultura e me levará para si. Não se aborreça quando alguém se enriquece e aumenta o luxo de sua casa. Eu acho que o texto é errado. Eu leio o texto errado para o Edinho. Não é esse texto. Mas vamos ver aqui, porque dá o mesmo contexto, Salmo 103, 10 a 13. Salmo 103, 10 a 13. Ele, o Senhor, vamos ler, não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Pois como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor para com os que o temem. E como o Oriente como um pai tem compaixão dos seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem. O texto que eu aqui me equivoquei, o Senhor diz que uma mãe pode abandonar o filho. É tão estranho, seria tão estranho uma mãe abandonar um filho. Mas o Senhor diz assim: ainda que uma mãe abandone o seu filho, eu não te abandonarei. Ainda que uma mãe viesse abandonar o seu filho, eu, Senhor, não te abandonarei. E esse texto que nós lemos do Salmo 103
Porque Ele nos ama. Ele nos ama. Como um Pai cheio de amor, Ele nos ama. Eu quero te desafiar, querido, olhando para esse texto, pensando na sua vida como filho, pensando no contexto da sua história de vida familiar, pensando naquilo que ainda nós podemos fazer por nossa família da fé. Primeiro, se o seu pai não te amou, se sua mãe não te amou, se a vida te trouxe algum trauma, alguma dor, alguma rejeição, alguma traição, alguma humilhação, primeiro, enfrente o fato, admitindo que você foi uma vítima. Isso aconteceu. A Bíblia está dizendo que, de fato, nós não precisamos negar a dor de Esaú. Como a gente está afirmando, eu já afirmei algumas vezes, a questão não é a dor em si. Não é o fato de que a gente pode negar que ele foi rejeitado. Ele foi rejeitado. Ele foi abandonado. Ele foi humilhado. Então, esse tema de abandono, de rejeição, de humilhação, de traição, no contexto da família, ele sofreu. E às vezes é preciso que nós não neguemos essas coisas para enfrentá-las. Às vezes crente tem a mania de ficar dizendo, não, está tudo bem, e esconde os traumas, as feridas, as dores. Um dia é preciso assumir, eu sou ferido, eu tenho traumas, eu preciso enfrentar isso. Me permitam então dizer novamente aqui a minha história, que justamente quando terminando o seminário, eu percebi que tinha ainda traumas imensos na minha alma, no meu coração. E eu fiz uma série de retiros pessoais, de jejum, de caminhada com Deus, perdoando o meu passado. Meu pai já estava morto, mas eu sabia que emocionalmente eu precisava perdoar o meu passado. Se eu quisesse ser o pastor, que com todas as falhas, hoje eu sou, mas amo minhas filhas, amo minha casa, amo a igreja, naqueles dias experimentei curas profundas de Deus. Mas tudo começou por encarar o fato, eu preciso admitir, que eu tenho feridas profundas na minha alma, de rejeição, de humilhação, de abandono. E durante anos e anos, aquilo me feriu muito, trouxe várias consequências para a minha adolescência, muitas consequências, muitas lágrimas, muitas dores, por ser criado sem pai, por ter sido abandonado por pai, por termos passado um tempo de muita privação na nossa vida. Mas a gente vai fazendo assim, vai levando, mas eu sabia, como seminarista de terceiro ano, que eu não podia mais fugir. E esse texto nos convida, queridos, primeiramente, se você já sofreu alguma humilhação, e se aconteceu no contexto da sua família, talvez não foi uma coisa tão grave como no caso de Esaú, admita, eu tenho alguma coisa que eu preciso resolver. Ou com seu pai, ou com sua mãe, ou com o irmão, ou com você mesmo que não entendeu muito bem a circunstância. Deixa eu dizer uma coisa para você, quando a gente não resolve as coisas, elas ficam aí na alma da gente, e elas vão criando raízes, e essas raízes de amargura, de rancor, de ódio, a gente não percebe, isso atrapalha a gente no namoro, atrapalha a gente no trabalho, atrapalha a gente na fé, atrapalha a gente também na criação dos filhos, atrapalha a gente no relacionamento conjugal, atrapalha a gente para adorar e viver para o Senhor, e uma hora você precisa admitir as feridas da sua alma, não como uma vítima apenas, porque se por um lado eu estou dizendo que nós de alguma forma podemos ser vítimas, uma rejeição, humilhação, traição, ele foi vítima, mas agora a questão, o que fazer? Deixa eu dizer uma coisa para os queridos, nós cristãos e devemos buscar uma vida cristocêntrica, tendo Deus, Jesus no centro da nossa existência. Pessoas que têm Deus no centro da sua existência, elas não são vítimas, mesmo quando são vitimadas. Elas são
pessoas responsáveis. Responsáveis. Então, é muito bom, queridos, é maravilhoso dizer para Deus: está doendo, Senhor. Isso machucou muito, isso é muito forte, isso tem caminhado comigo. Mas quero te convidar à segunda postura. Enfrente as tendências de se tornar uma presa da amargura. Se você tem tendência de dizer como Esaú, que justamente quando aconteceu o fato do pai não ter mais nenhuma bênção, e ele cheio de rancor então por Jacó, cheio de rancor, cultivando o rancor, não percebia que se tornava uma presa da amargura. Eu quero te convidar, querido, enfrente tendências de se tornar presa de amargura. Falei poucos dias sobre isso aqui na igreja, mas o Senhor nos convida a voltar a isso diante desse texto. Resista a tendências de se tornar uma presa de amargura. Eu estava lendo o testemunho de uma senhora que se converteu, e ela contando que, tão machucada, tão ferida pela vida, então ela ouviu falar do amor de Jesus e se converteu. Mas depois de um tempo, aqueles traumas todos vieram, tentando roubar sua paz, sua fé. E ela começou a murchar, a se entristecer, e todo aquele contexto, porque ela tinha sido agredida sexualmente pelo próprio pai. E tudo aquilo voltou. Mas ela olhou para o Senhor e disse: eu tenho Deus, eu tenho Pai. Eu sei quem é Deus. Eu sei que o meu pai humano falhou e ele me agrediu, mas essa não é a imagem de pai que eu preciso ter. Eu tenho um Deus Pai, que é Senhor, que me ama, que me perdoa, que enviou Jesus para morrer na cruz por mim. Eu sou uma pessoa agora que tem Deus no centro da minha vida. E eu perdoo o meu passado. Eu não vou ser uma presa de amargura. Que testemunho, queridos. Que testemunho. Que Ele te abençoe nessa noite, para que você enfrente tendências de se tornar uma presa de amargura. Perdoe. Jesus levou já na cruz do Calvário. E nós que temos uma vida cristocêntrica, devemos também perdoar. Terceiro, enfrente tendências de se ferir, achando que vai ferir outras pessoas. Talvez até vai. Porque quando você, filho, você se fere, você fere a gente sim. Filhos ferem muitos pais quando fazem coisas para ferir os pais. Mas deixa eu dizer uma palavra para você: enfrente tendências de se ferir para ferir seus pais, porque em última instância, querido, você está ferindo é você mesmo, e talvez com decisões que vão afetar o resto da sua existência. Seja numa dependência química nos vícios, seja num coração que busca relacionamentos, que cada vez mais vão se tornando relacionamentos doentes, e que depois você não consegue mais se livrar deles. Quarto, enfrente tendências destrutivas. Isso aqui é um pouco mais comum. Essa coisa da gente não ter coragem de pegar uma arma para matar o irmão, mas matar no coração. Eu louvo a Deus porque Ele me converteu. Eu louvo a Deus porque Ele converteu o meu coração ao meu irmão mais velho. Sou apaixonado por ele. Só falta ele para aceitar Jesus lá na nossa casa. O Senhor foi alcançando meus irmãos na minha vida, meu irmão, uma irmã, outra irmã, e agora só falta esse meu irmão.
Mas ele é uma pessoa muito amada. A gente se beija, a gente conversa. Ele tem uma luta com álcool. Eu oro muito por ele. Muito, muito querido, muito amado. O Senhor curou meu coração, queridos, de tendências destrutivas. Como é maravilhoso ter esse irmão, sabe? E ter esse amor curado. Não mate um irmão seu no seu coração. Não mate as pessoas, não seja uma pessoa destrutiva. Que o Senhor te renove nessa noite no amor dele. Amém? Ah, queridos, nós estamos aqui concluindo essa palavra, pensando na família. Eu estava ali há pouco chorando, porque minhas filhas estavam ali. E eu, orando lá em casa, pensando em tudo isso à tarde, me preparando para falar. E minha família não é perfeita, às vezes eu falo com a Glaucia, às vezes eu falo com as meninas. Mas Deus tem tido misericórdia de nós, e a gente vai caminhando com o Senhor, e a gente chega aqui na igreja, e a gente vê os irmãos, e a gente abraça e beija, e esse povo lindo que chegando aí de Minas, dos Estados Unidos, para a gente estar junto para esse projeto, e as amizades começam a se estabelecer, e é maravilhoso ser família de Deus, ser família. A gente estava lá no aeroporto recebendo esse povo, e já beijando, abraçando, então, vendo minhas filhas ali com vocês hoje, eu chorei agradecendo a Deus. Obrigado, Jesus. Eu não mereço. É sua família, querido. É sua família. Esaú tomou decisões muito equivocadas na sua vida e colheu muita tristeza. Não deixe o seu coração se tornar uma presa da amargura. Não saia por aí se ferindo, achando que você está ferindo os outros. Abandone o espírito de destruição, matando as pessoas no seu coração. Achando que você não precisa dos outros. Eu não preciso, eu não preciso. Você precisa, eu preciso de você. A igreja precisa de você, nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos experimentar curas no nosso coração. Vamos ficar de pé e vamos orar. Temos um Pai, e Ele é o centro da nossa existência. Ainda que uma mãe viesse abandonar o filho, eu jamais te abandonarei, diz o Senhor. Se o seu pai não te amou, se alguém te traiu, te feriu, você tem Deus. Um Deus cheio de amor que te ama. E você precisa responder a esse amor dizendo: Senhor, eu quero ser um filho que vai ser fator de bênção na minha casa. Eu serei fator de bênção na minha casa. Eu serei fator de bênção nos meus relacionamentos. Eu serei um filho abençoador nessa igreja. Amém, queridos? Feche seus olhos. Diga aí para o Senhor o que você precisa dizer para Ele. Põe sua família diante do Senhor.